Ixi. Acessibilidade! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a faturarem com acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e o tema dessa live de hoje será acessibilidade residencial. Isso, acessibilidade para residências, para casas. Você vai entender o que de fato você precisa para ter uma casa, uma residência acessível. Beleza? Então, para explicar para você sobre acessibilidade residencial, eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo do que eu vivo aqui na minha própria casa, na minha realidade. Aqui em casa nós temos 2 PCD, que são a Laurinha, que é minha filha, e o Samuel, que é o meu enteado. Tá? Então, são esses 2 que são pessoas com deficiência que tem aqui em casa. E eu vou trazer alguns exemplos do que a gente fez aqui em casa para ajudar na rotina diária do que precisa ter em casa para uma pessoa com deficiência. Mas, antes de mostrar aqui os exemplos, o exemplo prático aqui da realidade que a gente vive aqui em casa, eu preciso fazer alguns esclarecimentos para vocês. Por exemplo, essa parte da acessibilidade residencial é um campo de atuação também para engenheiros e para arquitetos que queiram trabalhar com acessibilidade. Então, a acessibilidade, além de todos os espaços públicos, coletivos, de uso de todas as pessoas, infraestrutura urbana, tudo tem que ser acessível. E a parte residencial, a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada. Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, o caso de edificações multifamiliares, que são condomínios residenciais. Quando você considera esse tipo de edificação, você vai ter ali os espaços que são para uso de todas as pessoas, tá? As áreas comuns, e você tem as áreas privadas, que é dentro de cada unidade residencial. Então, as áreas comuns, elas precisam ser acessíveis conforme todos os parâmetros das normas e da legislação. Então, você vai tratar igualzinho uma loja, uma igreja, um hospital, um espaço que é aberto para um maior número de pessoas, seja um espaço público ou seja um espaço de uso coletivo, que devem atender a todos os requisitos de acessibilidade para todas as pessoas e para todos os tipos de deficiência, em todas as diversidades, toda a capacidade, enfim, tudo. Esses espaços precisam ser acessíveis para a utilização de todas as pessoas, ok? Então, áreas comuns, ou seja, um hall de entrada, elevadores, escadas, se tiver uma área de lazer, um salão de festas, esses espaços devem ser acessíveis, inclusive a circulação entre esses espaços também deve ser acessível. Tá? Você deve compor uma rota acessível desde o acesso daquela edificação, aliás, antes ainda, desde a calçada que ainda está lá fora, que é parte de infraestrutura urbana, que também faz parte de um condomínio, para trazer um exemplo do condomínio, até acesso, o hall de entrada, aí passa pelos elevadores, tudo aquilo que for considerado área comum de utilização pelo coletivo deve ser acessível e atender aos requisitos de acessibilidade das leis e das normas, ok? Agora, quando a gente entra para aquele espaço interno das unidades habitacionais, aí a gente vai ter algumas particularidades, que é o que eu vou trazer para você hoje.
E como que você pode trabalhar isso? Você que é um arquiteto, você que é um engenheiro, você pode faturar com acessibilidade também oferecendo soluções, produtos e serviços que vão atender a requisitos de acessibilidade residencial. Mas nesse caso, nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, se você é demandado a trabalhar acessibilidade residencial de um lugar específico, o principal que você precisa, além de deter o conhecimento das normas e da legislação, é entender quais são as características das pessoas que vão utilizar aquele espaço. Entendeu? Então, aquele espaço residencial é utilizado por quem? É uma pessoa com deficiência visual? Você vai precisar fazer algumas adequações específicas que vão atender particularidades daquele usuário. Exemplo, teve uma vez aqui na empresa que eu fui contatada, a gente foi contatado aqui, porque havia uma demanda de acessibilidade residencial, uma moça queria alguma coisa que ajudasse, eu não sei se era o pai ou se era o avô, a circular pela casa, a ter certa autonomia, de sair, por exemplo, da cama e saber ir até o banheiro. Era um espaço amplo, queria uma referência. E ele tinha deficiência visual. Então, a sugestão que eu dei, olha, você pode colocar um piso tátil como referência, que ele vai entender qual que é o caminho que ele vai percorrer, é algo que ele vai conseguir perceber ali no ambiente e vai conseguir fazer esses trajetos principais quando ele não tiver uma outra referência. Isso foi uma sugestão. Isso não é uma obrigatoriedade de norma, porque quando você passa da porta para dentro de espaços residenciais, aí você já não tem a obrigatoriedade de atender requisitos de norma e de legislação. Entendeu? Tem uma questão ainda anterior, quando você vai fazer a construção de condomínios, você tem que fazer uma reserva de unidades habitacionais que sejam acessíveis, que está até tratado por uma regulamentação até recente, um decreto, mas não é o caso que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai tratar de casos específicos, particulares, de quando você não tem um espaço acessível e precisa trabalhar a acessibilidade de algum espaço residencial particular, privado. Como que você vai fazer para trabalhar isso? Então, no caso desse exemplo, o piso tátil, ele não é uma questão, é obrigatório, não. Era uma necessidade pontual daquele usuário que estava buscando uma solução para aquela situação que ele estava vivendo. Entendeu? Então, no caso, quando um engenheiro ou um arquiteto se disponibiliza a prestar serviços de acessibilidade considerando esse âmbito residencial, o que ele precisa saber? Por que é importante ele entender o que tem na norma? É para aplicar o que está lá? Não. É para entender os recursos, os mecanismos que existem disponíveis para trabalhar a acessibilidade de espaços, considerando particularidades específicas daqueles moradores. Entendeu? Então, nesse caso, foi uma solução para eles, resolveu, funcionou super bem para esse caso, foi lá, foi feita a instalação e essa solução foi dada. Só que, para esse caso da pessoa com deficiência visual, a solução foi a questão do piso tátil. E, na verdade, quando você vai tratar acessibilidade residencial, você vai ter uma infinidade de possibilidades, cada um vai ter uma necessidade específica. E o certo é você entender qual é aquela necessidade e pegar para oferecer qual é a melhor solução para que as pessoas tenham autonomia num espaço que ela passa tanto tempo, que é a própria casa, certo? Então, aqui, por exemplo, para trazer o exemplo aqui da minha própria casa. O que a gente tem? A gente tem a Laurinha, a gente tem o Samuel. A Laurinha, ela tem um pouco mais de autonomia. Ela tem deficiência física e tem deficiência intelectual, mas ela é muito esperta, sabe? E ela consegue desembolar muita coisa. Só que alguns recursos que a gente traz aqui em casa vão ser facilitadores para que ela consiga fazer um monte de coisas comuns do dia a dia, atividades triviais, com autonomia. E essa autonomia, para o caso da Laurinha, por exemplo, é excelente para ela,
por entender, por se ver capaz de fazer várias coisas, e é excelente para nós também, como família, como apoio que estamos aqui, para poder auxiliá-la no que for necessário. Ela faz parte dessa unidade familiar aqui, né? Faz parte da nossa família e a gente está aqui também para auxiliá-la no que for necessário. Só que, dentro do que a gente tem dentro de casa, o máximo de recursos que a gente puder oferecer para que ela tenha autonomia nas suas atividades diárias, vai ser uma liberdade a mais, tanto para ela quanto para a gente, que ela não vai ficar tão dependente da gente e vice-versa. Entendeu? Então, existem os recursos que a gente pode colocar nos espaços para serem facilitadores. No caso do Samuel, são outras necessidades. O Samuel, ele tem paralisia cerebral, ele tem necessidades maiores do que da Laurinha, ele é mais dependente, e também existem recursos que a gente tem aqui em casa para poder auxiliá-lo da maneira que se deve, da melhor maneira possível. Ok? Então, você pode faturar com acessibilidade oferecendo esse tipo de solução. Já fiz inúmeras instalações em residência. Instalação não, né? Venda instalação de barra, que você consegue faturar com a venda dos produtos e no serviço. Você consegue faturar oferecendo esse tipo de solução. Por exemplo, o que você pode colocar? Uma coisa que é comum quando você pensa em residência, que tem alguma pessoa com mobilidade reduzida, tipo uma pessoa idosa. À medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo algum tipo de aptidão, vai ficando mais perigoso. Se você sofre uma queda em casa, é muito mais problemático para você conseguir se recuperar. Então, existem também recursos que você pode oferecer para esse tipo de público, que é um público muito grande. Quando eu comecei lá atrás, lá na Master, eu lembro que a gente oferecia um serviço chamava Kit Banheiro Seguro, que a gente já estava atento a essa questão aí de que era perigoso, enfim, que é questão de pessoa idosa. E a gente oferecia lá o nosso Kit Banheiro Seguro, que era o quê? A gente tinha as barras para colocar tanto na área do box do banheiro, quanto uma barra que a gente colocava em frente ao vaso sanitário. E tinha os antiderrapantes também, porque você sofreu uma queda, numa escorregar ali, é uma situação perigosa e é muito comum disso acontecer, né? Então eu descobri um produto na época, lá fui pesquisando um monte de coisa que a gente poderia oferecer para trazer esse tipo de facilidade, e eu cheguei numa fita antiderrapante que é maravilhosa, que ela é uma fita da 3M para áreas úmidas, que você consegue colocar lá, ela fica super discreta, dura bastante tempo, e assim, resolve. E é interessante que eu tinha, isso tudo que eu oferecia, eu tinha na minha própria casa, não é essa casa que eu morava num outro lugar antes. E com a Laurinha lá, ela tomava banho, tinha barra no banheiro. E interessante que, apesar de eu ter colocado as barras para poder ser um facilitador para ela, que tinha essa questão da deficiência física, o engraçado é que quando eu ia usar o banheiro, para mim também, nossa, é uma segurança que traz para a gente que assim, é muito interessante. Que quando eu ia em algum banheiro que não tinha a barra, por exemplo, tem uma barra que a gente colocava na frente do vaso sanitário, ali na parede, ela é uma barra que ela não é obrigatória por norma. Não tem lá nada na norma que fala de você colocar barra na parte da frente ali. Mas aquela bendita daquela barra é uma mão na roda. Para a Laurinha, claro, quando ela vai usar o banheiro, faz toda a diferença. Se não tivesse, eu acho que ela nem conseguiria usar o banheiro sozinha. E a barra do lado ali no box, para mim também. Quando eu ia tomar banho lá, que tinha a barra, que tinha o antiderrapante, quando eu ia em algum banheiro que não tinha, eu estranhava. Gente do céu, tá faltando alguma coisa aqui. Então, às vezes, são soluções que a gente vai trazer que não é necessariamente para pessoas com deficiência, mas que vão trazer um certo nível de conforto e de segurança para pessoas, para todas as pessoas que morem e que, né, naquele espaço, naquela residência ali. Então, feita essa introdução, mostrei para vocês que é um campo de atuação, assim, gente, muito grande. E um outro detalhe é que quando você vai atuar com acessibilidade residencial, você tem algumas outras particularidades relativas a modelo de negócio, por exemplo, que são mais fáceis de serem administradas. Se você vai trabalhar acessibilidade, oferecer um produto técnico ou algum produto para alguma empresa, você vai precisar de ter uma estrutura muito mais robusta. Você vai precisar
ter um CNPJ, você vai precisar ter uma conta aberta no nome lá do seu CNPJ, para você conseguir receber os pagamentos pelo serviço. Você vai precisar emitir nota fiscal, emitir DANF, emitir nota de serviço. Então, você precisa ter um aparato para estar no mercado um pouco maior. Mas se você, às vezes, está começando, é um arquiteto, um engenheiro que está ali pensando em empreender nessa área, ainda está sentindo ali o terreno, querendo colocar o pé na água ali, entender como é que é e como que não é, existe essa possibilidade de você oferecer serviços residenciais, porque você vai ter muito mais flexibilidade. Por exemplo, se você vai oferecer um serviço residencial, você pode, por exemplo, oferecer uma nota avulsa, aquela nota de prefeitura. Você não vai ter tanto problema com isso quanto você vai ter se você oferecer uma solução dessa para uma empresa. Pode ser que elas até nem aceitem, recusem, entendeu? A questão de pagamento também. Se você combinar o pagamento ali pelo serviço ou pelo produto, você negociar direto com a pessoa, não, eu tenho a minha conta aqui de pessoa física, mas pode depositar. Eu vou emitir um recibo aqui, ou então uma nota fiscal de prefeitura, e tá tudo certo. É mais fácil de negociar esse tipo de coisa. Você pode fazer da maneira legal, então você pode ter um MEI, por exemplo, que você vai lá e presta esse tipo de serviço que é mais simples, não é um serviço exatamente técnico, é um serviço de uma solução de instalação que você pode estar aí no mercado oferecendo e faturar com isso aí também. Beleza? Então, aqui, ó, hoje eu estou no StreamYard aqui, vocês estão vendo, né? Eu tentei organizar tudo para mostrar para vocês, assim, bem claro. Nossa, gente, é impressionante. Eu tento me antecipar, mas sempre tem alguma coisa que dá errado. Mas não tem problema, a gente resolve aqui no meio do caminho mesmo e vai dar tudo certo. Por quê? Eu tô aqui no StreamYard porque eu tirei um monte de foto para poder mostrar para vocês. Tirei várias fotos, fiz algumas filmagens. E quando eu vim carregar aqui no StreamYard, ele não deixou eu colocar foto. Aí tinha que dividir tela. E não, ai, gente, enfim, uma canseira danada. Eu vou ter que fazer do meu jeito tradicional mesmo. Vou mostrar para vocês aqui na tela do celular. Mas vai dar certo, vai dar certo. No final das contas, tudo dá certo. Deixa eu pegar aqui, então, as fotos que eu tirei para vocês, trazendo um exemplo aqui de casa, que tem essa particularidade de ter a Laurinha, de ter o Samuel, que é um público PCD, com uma parte mais física e intelectual, tá? Então, olha só, o que nós temos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ih, dá para ver aqui, ó. O que eu tenho aqui? Deixa eu prender esse microfone aqui, que eu libero minha mão aqui para falar com vocês. Nossa, vai ficar ruim, mas vai ficar bom. Ó. Veja bem, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui, deixa eu pegar um ângulo bom. Ó, mudou aqui a foto, gente. Mudou a foto. Essa aqui. O que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é a entrada aqui de casa. Tá vendo? Deixa eu ver se apagando essa luz aqui fica melhor. Para mostrar para vocês. Isso aqui é a entrada. Melhorou? O que eu tenho aqui? Isso aqui, ó, é uma rampa. Tá vendo? É uma rampa, vai chegar aqui na varanda, certo? Isso aqui, na verdade, não é nem uma rampa. Isso aqui é porque aqui é a garagem. E aqui eu tenho uma... Ai, meu Deus, tô perdida aqui, ó. Eita. E aqui eu tenho a garagem. E aqui, ó, é o... Ih, meu Deus do céu. Ó, tô igual uma barata sem antena aqui, gente. Cadê as coisas? Isso aqui, ó. Aqui a garagem. E aqui é um acesso para o carro, que ele pode ficar nessa lateral aqui. Às vezes você colocar mais carro na garagem, aí dá para acessar aqui essa lateral da varanda aqui, cabe os carros. Então não é exatamente um acesso. É uma passagem para veículo aqui, mas é uma rampa também que a gente usa para poder passar com os meninos quando eles estão na cadeira. Aí deu para ver melhor agora, né? Você vai para lá, mas vem para cá. Tá vendo? Eu fico perdidinha aqui. Tá vendo? Então eu tenho essa rampa aqui. E essa rampa, ela é um exemplo, assim, excelente de como você não deve fazer uma rampa se for um espaço que demanda acessibilidade, assim, um espaço de uso privado, desculpa, de uso coletivo. Porque ela é uma rampa que ela é uma rampa muito inclinada. Então ela não possibilita autonomia. A Laurinha não consegue descer essa rampa sozinha, nem poderia, porque ela é perigosa.
Ela é perigosa porque ela tem uma inclinação maior do que a da... Com certeza é mais do que 8,33, eu acho que ela chega aqui até uns 15%. Então, você fala 15, já é muito íngreme. E ela não tem guia de balizamento, não tem corrimão. Então, é uma rampa que a gente usa aqui para passar com os meninos, mas com a gente tem que levar eles, porque senão fica muito perigoso de verdade. E a outra, essa do lado aqui, que é a do carro que eu falei, ela é menos inclinada, ela é menos íngreme. Essa aqui, ó. Ela é menos íngreme. Essa rampa aqui, ela é menos íngreme. Essas duas aqui, ó. Aí a Laurinha já consegue se aventurar, já consegue passar, porque apesar dela ser ela é menos íngreme, mas ela é estreita. Então a Laurinha vai parar na grama, mas não tem problema, porque a grama está mais ou menos nivelada aqui. Mas se ela quiser, assim, às vezes eu falo, não, Laurinha, vem que você consegue, para treinar ela, a autonomia dela. Mas o certo é a gente tentar fazer alguma coisa aqui. Mas existe a rampa, é algo que nos atende para o que a gente precisa aqui. A ideia é depois tornar essa rampa aqui acessível, essa maior, para a Laurinha, pelo menos, conseguir ter mais autonomia para vir até a garagem, entrar no carro sozinha, que ela consegue, ela conseguiria fazer isso. Mas aqui, por exemplo, se fosse uma escada, já seria um problema grande. Porque como é que a gente ia passar com os meninos se fosse escada? Então, para esse caso aqui, a gente colocou uma rampa. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma solução que as soluções que a gente usa aqui para o caso do sanitário. Esse sanitário aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem. Aí, ó, dá para ver agora. Esse sanitário aqui é o sanitário que os meninos usam. Todos três, na verdade. Tanto Laurinha, quanto Samuel, quanto Lauriel. É o banheiro dos meninos. E existem um monte de elementos aqui que a gente instalou que não é o que está na norma, mas é a solução que nos atende aqui no nosso dia a dia, que vão ser facilitadores para a Laurinha ter autonomia e para facilitar nos cuidados diários com o Samuel, com o Lauriel, é o que funciona para a gente. Você vai ver que é um sanitário que tem algumas características, eu vou passar para vocês aqui algumas delas, mas é o que funciona para a gente aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Isso aqui faz toda a diferença. Para a Laurinha, pelo menos. Tá vendo aqui, ó? Essa fita, essas faixas aqui no chão são faixas antiderrapantes. Essas faixas, elas estão até precisando trocar, porque você vê que ela já tá destacando no piso aqui. Isso é uma faixa antiderrapante para áreas úmidas, da 3M. Ela é transparente, na verdade. E com o tempo, você vê, isso aqui, deixa eu ver quanto tempo que eu instalei isso aqui, gente. Tem 4 anos, olha só. 4 anos tá aí funcionando. Não tá bonito, né, gente? Mas tá funcionando. A ideia é que, tá vendo aqui, ó, eu tenho essa faixa aqui, que é na área do lavatório. Então, Laurinha, quando vai no banheiro, ela pisa aqui, então ela consegue ter uma estabilidade no piso aqui para conseguir ficar em pé na frente do lavatório para escovar os dentes, para fazer as coisinhas dela lá, que ela consegue escovar os dentes sozinha. Aí, se ela quiser usar o vaso sanitário, ela vai avançando aqui no sanitário, você vê que ele tem todo esse percurso aí com esse antiderrapante, que vai facilitar, vai trazer mais segurança para ela quando ela vai usar o sanitário. Então, aqui ela consegue ir se segurando no sanitário, ela não entra propriamente com a cadeira, ela estaciona a cadeira na porta do banheiro e vai. Aí ela consegue acessar o lavatório, acessar a bacia sanitária, ir lá para a cadeira para tomar o banho, que eu vou mostrar para vocês aqui também como que é. Aqui, ó, tem outras particularidades que é mais uma questão usual de utilização. Esse lavatório, ele é mais alto, ele é dessa cuba aí sobreposta, mas ele é bem alto, ele fica numa altura que facilita muito para a Laurinha, por exemplo, conseguir escovar os dentes sozinha, ou lavar a mão sozinha, fazer o que ela precisa fazer aí sozinha, tá? Então, tem esses detalhes. É esse lavatório mais alto, que foi uma sugestão que ajudou muito. Então, esse lavatório ele é bem preso, porque a Laurinha eventualmente apoia nele. Então, a gente fez a instalação aqui de modo que ela pudesse usar ele com algum tipo de apoio também. E você vai ver aqui também uma outra questão de funcionalidade e utilidade, que é essa saboneteira aqui, ó, tá vendo? Você pensa, ah, não, gente, sabonete líquido é muito mais prático, muito melhor de usar, realmente. Só que
A Laurinha não consegue usar aquela saboneteira para sabonete líquido, porque ela não tem aquele nível de habilidade. Pensa bem, você não pensa para fazer isso mais, né? Mas se você vai usar uma saboneteira líquida, você vai lá, você posiciona sua mão aqui embaixo da saboneteira líquida e aperta aqui para sair o sabonete. Para você conseguir fazer, você tem que ficar de pé, você tem que ter um controle de tronco, você tem que ter você tem que ter a sua aptidão física plena para você conseguir fazer isso, que a gente nem pensa para fazer. Aí depois você tem que ir lá, posicionar, ter essa coordenação de colocar a mão de baixo, apertar, e a Laurinha simplesmente não consegue fazer isso. Eu pensei até em colocar um elétrico, daqueles automáticos e tal, mas enfim, eu pesquisei, não achei. Pensei, quer saber? Vou colocar um sabonete de barra, que ela consegue ter autonomia, chega da rua, já vai lavar a mão, que é um hábito que a gente tem aqui em casa. Então, essa saboneteira aqui não é a coisa mais bonita do mundo, não, né, gente? Mas é o que funciona, é o que vai trazer autonomia para o caso da Laurinha. Então, saboneteira, a gente usa esse modelo, é por isso. A questão da altura, a questão do posicionamento das escovas, fica lá no cantinho, porque como ela não tem muita habilidade, muita destreza, aí se fica num lugar que é fácil de cair, ela derruba esse trem no chão toda hora. Então fica ali no cantinho que ela consegue ir lá, pegar a escova, pegar a pasta, ela consegue colocar a pasta de dente lá na escova, escovar os dentes, enfim, enxaguar, consegue fazer tudo bonitinho. Porque existem esses recursos aqui em casa. Você tá entendendo? Avançando aqui, ó. A gente tem bacia sanitária. Qual que é a solução que foi oferecida aqui? A solução é não ter solução. Você fala assim, gente, olha, mas não tem nem a tampa da bacia sanitária. Não, gente, não tem a tampa da bacia sanitária e isso, na verdade, vai trazer facilidades para a gente. Não ter a tampa da bacia sanitária, não ter o box, vai ser um outro facilitador. Então, recursos que são triviais, comuns aí em muitas residências, vão acabar atrapalhando questões de usabilidade aqui, de cuidado diário, para quem tem uma questão mais particular. Então, nesse caso aqui, não tem a tampa, por quê? Porque quando o Samuel vai no banheiro, a gente tem que auxiliá-lo. Então, fica atrás ali, consegue sentar ali atrás para segurar, para ele poder usar o banheiro, entendeu? Então, são soluções que a gente vai conseguindo enxergar por meio de vivência, por meio de todo dia que a gente vai pensando aqui como que a gente pode resolver cada uma das questões. Aqui também, a barra que eu falei para vocês aqui, ó, que ajuda demais, que é uma solução que você pode oferecer aí para um caso de pessoa com mobilidade reduzida. Essa barra aqui, ó, tá do lado de cá. Essa barra aqui, vocês estão vendo a barra aí, né, gente? Essa barra aqui, ela tá na frente da bacia sanitária, na frente do vaso, e ajuda demais da conta, porque a Laurinha consegue usar a bacia sanitária, ela vai, se apoia na barra ali para poder tirar a roupa para usar o banheiro, para tirar a roupa para poder ir lá para poder tomar o banho dela, e essa barra está numa posição que ela consegue acessar aquela cadeira lá no fundo, que é a cadeira do banho. Então, essas facilidades vão ajudá-la na sua autonomia. E essa cadeira aqui, essa cadeira do banho, que já é na próxima foto, a gente usa com os meninos, por motivos óbvios. A Laurinha, ela consegue tomar banho sozinha, então ela vai, mas ela consegue fazer isso porque tem a cadeira, que é um facilitador. Quando ela era menorzinha, ela ainda tomava banho segurando na barra, tem uma barra no fundo da cadeira ali, vocês estão vendo, né? Quando ela era menor, ela conseguia usar, tomava banho de pé, segurando na barra, mas aí pensa que você tem que tomar banho com uma mão sempre segurando a barra, então fica difícil de fazer as outras coisas que precisa no banho, né, gente? Então, a cadeira acaba dando mais mobilidade, mais facilidade, que ela libera as duas mãos, consegue sentar na cadeira, já tem ali em cima ali as coisas que ela usa no banho, o sabonete, enfim, para ela conseguir usar. E a cadeira ajuda muito. Até a Lauriel toma banho nessa cadeira. A gente coloca ela em pezinho ali e até facilita o banho, que pra gente é mais fácil, não tem que ficar no chão ali com dor nas costas depois, né? Então, para dar o banho do Samuel, para a Laurinha tomar banho sozinha, é um outro elemento que a gente conseguiu. E isso aqui, gente, não tem nada disso na norma. Mas são soluções residenciais que a gente consegue para poder facilitar a utilização das pessoas. Então, aqui, ó, até mostrar para vocês aqui essa marmota aqui, ó. É isso mesmo, a gente não tem box, porque é muito mais fácil
Se o box ali, no caso, ia atrapalhar, porque a gente tem que manusear os meninos, tem que colocar na cadeira, e não é um espaço assim tão grande. Então o rodo já fica ali, já dá o banho, já terminou o banho, já puxa a água ali, já seca o banheiro, e é muito prático já ficar com tudo no banheiro. Ah, vou lá buscar o rodo. Não, já fica tudo ali. Então essas são soluções que a gente tem, que a gente usa assim no nosso dia a dia. Agora aqui, uma outra solução que a gente tem aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o quarto dos meninos. Eles dividem quarto. Então é um quarto grande. A gente ali, ó, dividiu o quarto com um guarda-roupa. O lado de lá do fundo é o lado do Samuel e esse lado da frente aqui é o lado da Laurinha. Mas você tá vendo aí esse tapete de tatame? A gente precisava aqui de um espaço para poder fazer a fisioterapia com os meninos. A gente faz a ginástica em casa. Então precisava de ter um espaço para a gente conseguir fazer isso, que acabou sendo esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Então, não vai dar para ver, não. Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo aqui para mostrar para vocês. Não, não dá para ver, não. Mas aqui, ó, a gente tem o tapete do tatame. Aqui a gente tem uma barra que ajuda também na ginástica. E no fundo tem outra barra também, que a gente usa essas barras na hora de fazer alguma atividade. Eu faço a ginástica na Laurinha aqui, a fisioterapia todos os dias. Então a gente precisava de ter um espaço aqui para poder oferecer isso para os meninos. Então a gente cria os espaços e as soluções de acessibilidade conforme a necessidade. Mais uma solução que tem aqui, ó. Esse aqui é o cantinho da Laurinha. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Dá para mostrar assim, tá vendo? Então tem a cama dela e ali, tá vendo? Tem essa cadeira ali do lado. Essa cadeira aqui, eu não tô conseguindo apontar aqui, essa cadeira aqui, ó, tá vendo? Essa cadeira aqui é uma cadeira de comadre. O que é cadeira de comadre? Aquela cadeira para fazer xixi. Para fazer xixi. O que acontecia aqui em casa? A Laurinha, o quarto dos meninos, ele fica longe do banheiro. Então, era um Deus nos acuda. Por quê? Quando era de madrugada, a Laurinha, quando precisava ir no banheiro, ela literalmente acordava a casa inteira, que ela consegue ir no banheiro sozinha, mas é assim, é um carnaval, porque ela sai do quarto dela, quando ela vai dormir, a cadeira dela fica perto ali da cama, para se acontecer alguma coisa, ela conseguir pegar a cadeira e se deslocar. Então, ela tinha que sair, levantar, pegava a cadeira, tinha que ir lá atravessar a casa inteira para chegar no banheiro para conseguir fazer o xixi. Ela ia assim, desesperada, acordava a casa inteira, literalmente. Eu falava, e no final das contas não conseguia chegar, fazia xixi na roupa lá, era um Deus nos acuda, era a festa da madrugada. Aí eu e meu marido pensando aqui, como é que nós vamos resolver essa questão do xixi? Porque quanto mais isso acontecia, mais ela ficava ansiosa, porque ela ficava pensando, ia dormir de madrugada, e se eu tiver com vontade de fazer xixi, como é que eu vou fazer? Eu vou acordar a casa inteira, e é ruim para todo mundo. Aí ficamos matutando aqui, eu e meu marido, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí achamos essa solução, resolveu o problema, gente, resolveu. Essa abençoada dessa cadeira, ela fica ali do lado, fica ali mesmo. Gente, não é uma solução a mais bonita do mundo, mas é o que funciona. É isso que a gente quer aqui em casa. Quer que os meninos tenham essa possibilidade, essa autonomia, trazer as soluções que realmente vão funcionar para a rotina aqui da nossa casa. Então, colocamos a cadeira aqui. Ela é uma cadeira que a parte da comadre tem tipo um tampo que é acolchoado, então ele vira uma cadeira mesmo. E quando você vai usar para fazer o xixi lá, você só levantar a tampa ali, Laurinha já levantou, já usou ali, se de madrugada tiver algum problema, tá resolvido. E foi tão interessante que ela usa essa cadeira, assim, já usou mais, agora menos, que eu acho que ela fica mais tranquila, sabe? Ela dorme mais tranquila de saber que tem a cadeira ali, que se tiver alguma emergência da madrugada, que é só levantar que já tá ali do lado, que ela não tem que, enfim, empreender ali uma maratona para conseguir chegar até no banheiro. Então, são soluções que a gente encontra que não são soluções que estão na norma. Deixa eu trazer para vocês aqui. Eu tirei uma foto mais de pé da cadeira aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? Essa parte de baixo aqui, ó, essa parte de baixo é uma coletora, então você consegue, tem uma gavetinha que você tira ali, joga o xixi fora depois, dá uma lavadinha ali, tá tudo certo. E são coisas que funcionam aqui para casa. Pro caso do Samuel, não tem essa necessidade, o Samuel, como eu disse, ele é mais dependente, ele usa fralda,
Então, essa questão do xixi e tal é uma coisa que já está mais controlada. Que está mais controlada. O que mais que a gente tem aqui, gente? Vou mostrar só mais alguns itens que a gente tem aqui para soluções e agora eu vou conseguir finalmente mostrar para vocês. Eu tinha preparado para mostrar tudo aqui bonitinho, sem precisar ficar mexendo aqui no telefone, mas deixa eu ver aqui, ó, que eu tenho tudo separado aqui. Deixa eu ver se eu... Aí, tá vendo, ó? Hoje aqui, ó. Era para mostrar tudo bonitinho aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Isso aqui é a porta do quarto dos meninos. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá vendo? É isso aí, ó, que danifica. Então, assim, vamos supor que você está com uma necessidade aí na sua casa, uma necessidade temporária ou permanente, eu não sei, porque cada um vai ter um processo diferente de necessidade com relação a essa questão da acessibilidade. Às vezes é uma situação que acontece de uma hora para outra, acontece algum incidente, alguma coisa imprevista, que você fica, alguma pessoa da sua casa fica com essa questão da mobilidade reduzida, da deficiência, e depois que você vai entender como que você vai trabalhar o espaço para poder atender melhor aquela situação, seja ela permanente ou seja ela temporária. Então é aí que nós profissionais devemos orientar as pessoas para que elas tomem as melhores decisões para aquela situação específica. Então, se é um caso, por exemplo, de uma pessoa que às vezes adquiriu uma deficiência permanente e precisa preparar a casa para poder receber aquela nova situação, você tem que pensar em várias coisas. Como que a pessoa vai circular por aquela casa? Você vai usar uma cadeira? Vai ter alguma outra solução? Você vai precisar ter um transfer? Enfim. E eu trouxe esse exemplo aqui para poder mostrar para vocês porta. Aqui na nossa casa, as portas, elas não são todas de acordo com a norma. A norma, na verdade, para a gente aqui, vai ser um referencial, mas não é uma coisa que você precisa seguir. Você precisa entender se a condição que você tem ali vai atender a sua demanda ou se você vai precisar fazer algum tipo de adequação. Essa porta e a porta do banheiro dos meninos é uma porta de 70. E quando você quer uma porta de 70. Quando você fala que é uma porta de 70, ela vai ter ali de vão livre uns 67, 68, porque quando você abre a porta, aquele espaço ali da largura da porta vai comer um pouco daquele vão livre. E aqui, apesar de a porta ser de 70, os meninos conseguem, a gente consegue passar com a cadeira. Então ainda atende, não é assim, não consigo passar com a cadeira, eu vou ter que sair quebrando tudo. Para esse caso aqui, atende. É a situação ideal? Não, o ideal é que se fosse uma porta de 80, facilita mais, você passa com mais conforto, mas é uma porta de 70, e até pelo fato de ser uma porta de 70, você vê que danifica mais, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, tá vendo? Tá bem danificada aqui dos lados, mas é porque é uma porta que não tem uma medida ideal. E essa medida ideal é o tipo de referência que vai estar lá na norma, por exemplo. Se fosse uma porta de 80, ia ter menos dano. Inclusive, eu tenho aqui a porta... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho a porta da cozinha. Cadê a porta da cozinha? Eu não coloquei ela aqui não, gente. Deixa eu ver se tá aqui. Se é essa. Não é essa não. Deixa eu ver essa aqui, ó. Essa aqui é a porta da cozinha. Essa porta da cozinha é uma porta de 80. Você vê que assim, ela é muito menos danificada, ainda é danificada. Ainda você vai ver que vai estar uns estragadinhos aí, você vai ver que é isso mesmo. Aí estraga móvel, estraga tudo. Mas, enfim, eu não me incomodo muito com isso, não, já aceitei essa realidade, porque para mim o mais importante é os meninos conseguirem ter autonomia aqui em casa para poder fazer as coisas. Mas essa porta que é de 80, que é a porta da cozinha, você vê que ela tem mais facilidade para os meninos usarem. Então ela vai estar até menos danificada. Então ela é dessa forma aqui. O que mais? Tem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá, isso aqui é uma outra... Gente, isso aqui... Volta lá. Isso aqui é uma outra solução que a gente tem aqui em casa, tá vendo? E o dia que eu coloquei essa rampa aí na porta da cozinha, esse aí é um degrau um pouco maior. Eu tenho uns degraus menores aqui em casa que a Laurinha consegue transpor com a cadeira.
E é fácil passar com Samuel também. Mas essa da cozinha, e particularmente da cozinha para a varanda, era um degrau mesmo. E foi muito interessante, porque essa questão de como que você pode oferecer soluções para residência? Essa rampa que vocês estão vendo aí é uma rampa que a gente oferece aqui na minha empresa. Eu fui desenvolver uns projetos aqui com guia de balizamento e eu ofereço esse tipo de rampa aqui. Não é uma rampa que está prevista em uma solução de norma. Você tem as possibilidades de trabalhar esse tipo de degrau isolado, você pode colocar um rampamento, mas isso aí não está atendendo 100% ao que fala na norma, tá bom? Porque tem uma parte da norma lá que fala de tratamento de desnível de soleira, que você pode colocar alguns rampamentos de acordo com a altura do degrau. Só que, na prática, residencial, você vai resolver alguma questão, essa solução aí foi excelente aqui para casa. E foi muito interessante. Porque quando eu coloquei essa rampa aí, eu falei, Laurinha, vem cá para você ver um negócio que eu coloquei aqui. Aí lá veio a Laurinha com a cadeira dela. E quando ela conseguiu passar e desceu sozinha, ela ganhou a varanda, essa lateral externa aí, né? Que ela ficava meio que confinada, que ela não conseguia descer na rampa lá na frente. Aí tinha o degrau, então ela ficava meio que confinada ali, não tinha muita opção. Aí quando ela desceu, ela falou: gente, mamãe conseguiu descer sozinha. Gente, vocês não têm noção da felicidade que é você ver esse tipo de conquista para a Laurinha, para os meninos, por exemplo, né? Porque ela, uma coisa que ela não conseguia fazer, então ela ganhou. Então agora ela consegue sozinha. Agora ela desce aí, ela vem aqui quase na porta do escritório, que o escritório aqui é do lado da varanda. Ela vem cá, ela me chama, ela me fala, mamãe, vem cá. Mas é um ganho que ela ganhou, um ganho que ela teve, um ganho que ela ganhou, ficou ótimo. É um ganho que ela teve do espaço em si, uma conquista de território para ela. Consegue lá, lateral, enfim, ganhou um espaço tremendo para ela poder fazer o que ela quiser. Vai lá na área de serviço que ela traz, ela consegue sozinha. Enfim, são soluções que a gente vai apresentando, que você pode mostrar, que você pode vender, você pode oferecer, você pode faturar com isso aí também. Entendeu? E que vão resolver, vão trazer soluções para a vida das pessoas. O que mais que tem? Eu acho que está acabando já. Eu tinha mais umas coisas aqui. Tá. É porque eu coloquei aqui, eu fiz um vídeo do banho. Entendi. É porque falando das portas. Essa porta aí, que é a porta do banheiro, é a mais danificada delas. Por quê? Ela tem uma largura de 60. Essa porta aí, a cadeira nem passa. Mas não precisa também, porque a Laurinha, ela estaciona a cadeira aí na porta do banheiro e vai usar, fazer o que ela precisar lá. E o Samuel, a gente leva ele sem a cadeira também, quando vai dar o banho, estaciona a cadeira na porta do banheiro e entra com ele para dentro. É um espaço pequeno, não tem uma área de circulação assim, que precisaria ter no sanitário acessível de um espaço aberto de uso público ou de uso coletivo. Então, é a solução que a gente deu para o que a gente tinha. Se eu fosse construir um sanitário ou uma casa aqui para poder atender a necessidade dos meninos, eu faria muitas coisas diferentes. Mas com o que eu tenho aqui, foram algumas soluções que a gente trouxe aqui para poder trazer facilidade na nossa vida e na vida dos meninos também. Deixa eu ver, acho que tem mais. Eu trouxe para vocês aqui o nosso estacionamento. Que uma coisa que a gente tem que ter aqui, gente, é espaço. Você vê que tem aí, ó, tem a andador da Laurinha, andador do Samuel, cadeira da Laurinha, cadeira do Samuel, aí tem o triciclo aqui de Lauriel também, a gente deixa tudo estacionado, tem que ter espaço para poder andar, para os meninos conseguirem ir para lá e para cá com isso tudo. O Samuel consegue se deslocar com o andador dele sozinho, mas precisa ter espaço. Nesse caso aqui, é uma situação que atende aqui para a gente. Nessa hora, a Laurinha, ela tem outra cadeira, que ela tinha de pré-escola com a outra cadeira, ela vai com o andador também, a gente alterna aqui para não ficar uma coisa só. Samuel também tem uma cadeira na escola, então essa cadeira é a que fica aqui em casa. E assim a gente vai levando a nossa rotina aqui, ajudando os meninos da melhor maneira possível. Deixa eu voltar aqui para você. Isso, aqui, ó. Eu de volta. Né? Para trazer essas soluções aqui para os meninos, para entender o que funciona. E, na verdade, quando você vai oferecer algum tipo de serviço, de produto para acessibilidade residencial, o que você tem que ter em mente?
os recursos que você tem disponíveis. Quais vão ser esses recursos? Aquelas informações, aquelas referências que você tem na norma, que você já sabe que não são obrigatórias, mas vão seguir de diretriz, de parâmetro para você entender, olha, você vai ter um cadeirante aqui na sua casa agora, talvez seja interessante, se a sua porta for muito estreita, você colocar uma porta mais larga. Se é um cadeirante que consegue se deslocar sozinho, uma porta de 70, se você tem a porta de 70, pode ser que ele consiga, mas pode ser que não. Então, talvez você tenha que colocar uma porta de 80. Ou não, a situação que está aqui vai atender. Não, se você colocar uma barra no sanitário, vai atender. Se você tem algum degrau em casa, pode ser que você precise colocar uma barra. Ah, e como que vai ser essa barra? Ah, vou fazer um corrimão? Você pode pôr uma barra. Às vezes você indicar a instalação de uma barra vertical já vai resolver o problema. Então, trazer esse tipo de solução, os recursos que tem disponíveis, oferecer, ter boa vontade em querer resolver. O que vende, gente, é vontade de resolver. As pessoas, elas percebem quando você só quer fazer uma venda e elas percebem quando você se importa e realmente quer resolver, quer ajudar, quer resolver aquele problema ali. E isso vende, você acha que não, mas isso transparece. E graças a Deus, sempre que eu vou fazer algum atendimento, eu tento fazer esse tipo de reflexão. E se fosse aqui em casa? E se fosse comigo? Qual a melhor solução que eu posso oferecer para esse caso? E isso sim, isso vende, isso é possível. E é possível você estar aí no mercado, não vendendo, mas oferecendo soluções e recebendo por esse tipo de serviço que as pessoas vão ficar assim mega agradecidas, às vezes coisas que elas não percebiam, não sabiam qual solução que poderia ser. Você pode atuar no mercado dessa forma. E é muito gratificante você ver que as pessoas realmente estão usando aquilo ali que está funcionando para elas, assim como essas soluções que funcionam para a gente aqui em casa. Tá bom? Ficou uma live imensa. Ah, vamos acabar. Ficou enorme isso aqui. Eu sei que vocês têm coisa para fazer, eu também tenho aqui. Vamos encerrar isso aqui, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São, assim, um pouco fora da questão de parâmetros de nós, fora e dentro ao mesmo tempo, né? O eterno paradoxo da acessibilidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima live, na quarta-feira. Estamos aí de novo. Isso aí, gente. Um beijo para vocês.